E aí, querido aluno, querida aluna, tudo bem? Bom, vamos para o último tópico de magnetismo, que deve ser o último tópico de física que a gente aprende no ensino médio, que é a lendária lei de Lenz-Faraday. Um dos fenômenos físicos mais bonitos que a gente aprende no ensino médio, talvez até o mais bonito, meio complicadinho em algumas, de certo modo, mas que eu vou tentar explicar para vocês de tal modo que vocês entendam, tá bom? Bom, a lei de Lenz-Faraday basicamente é aquela que faz com que apareça uma corrente mágica em circuitos que não têm corrente em princípio, mesmo sem a presença de uma bateria. Como isso é possível? Bem, eu vou mostrar para vocês. Primeiro, galera, vamos definir uma grandeza chamada fluxo magnético. O fluxo de qualquer coisa corresponde à quantidade da coisa que atravessa uma certa área num certo tempo. Isso é um fluxo. Por exemplo, nós dizemos que uma corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons, porque esses elétrons atravessam uma certa área de seção transversal A num certo tempo ΔT. A definição mais precisa de fluxo é dada em termos da quantidade cujo fluxo se calcula e a área atravessada. Então vamos definir o que é o fluxo magnético. O fluxo de campo magnético, ou fluxo magnético, que eu vou representar por essa letrinha grega, φ, B, o índice B refere-se ao campo magnético, ele é definido como a quantidade de linhas de campo que atravessam uma certa área de seção A num tempo ΔT. Para simplificar a nossa vida, aqui no ensino médio, nós sempre consideramos o campo que atravessa uma área A, né, sobre a qual ele incide perpendicularmente. Então você vai imaginar que você tem uma área aqui e esse campo incide assim, ok? Perpendicular à área. Ele pode incidir inclinado? Pode, mas aí a gente não estuda aqui no ensino médio, tá bom? Então, o fluxo de campo que atravessa essa área A é definida como sendo o campo vezes a área. Bem simples, né? Fluxo é campo vezes área. Tem uma unidade bem interessante também, é a unidade de campo, isto é, o Tesla, vezes a unidade de área, que é o metro quadrado. Ficou feio isso aqui, né? Deixa eu colocar mais bonitinho. Então, Tesla vezes metro quadrado. Tesla vezes metro ao quadrado, nós representamos por uma letra grega W, minúsculo, e damos a isso o nome de Weber. Então, a unidade do fluxo magnético é o Weber. Por que eu falei que a gente representa com W minúsculo? Porque com W maiúsculo a gente representa o watt, que é a unidade de potência, tá bom? Muito bem, mas via de regra se coloca Tesla vezes metro quadrado mesmo, tá? Vamos lá. O que é a lei de Lenz-Faraday agora? Bem, já que nós temos definido o que é o fluxo, vocês conseguem entender o que é o fluxo? Quanto? Vamos fazer um desenho aqui bem besta, tá? Só para vocês entenderem. Ó, isso aqui é uma certa área A. Aí eu tenho uma certa quantidade de linhas de campo que atravessa essa área. Isso aqui define um fluxo φB através de A. Se eu aumentar o número de linhas de campo, esse novo fluxo é maior do que o fluxo antigo. Entenderam? O fluxo aumenta na medida em que o número de linhas de campo atravessando essa área aumenta. Muito bem. Tendo dito isto, vamos lá. O que é a lei de Lenz-Faraday? Como eu faço para aparecer uma corrente elétrica mágica no circuito sem ter bateria e sem, em princípio, ter diferença de potencial? Bem, vamos tomar um circuito fechado, condutor, e coloque diante dele uma fonte de campo magnético. Ok? Se houver variação do fluxo magnético, ou de outro modo, enquanto houver variação do fluxo magnético através desse condutor, vai aparecer uma força eletromotriz que a gente vai chamar de força eletromotriz induzida. Complicado, Fracalosa? Não, olha só. Qual é o papel da força eletromotriz? A força eletromotriz é a grandeza que caracteriza as baterias, caracteriza os geradores, que geram corrente elétrica. Quando nós fazemos com que o fluxo varie, isto é, enquanto o número de linhas de campo estiver aumentando ou enquanto o número de linhas de campo estiver diminuindo ao atravessar essa área, vai aparecer uma força eletromotriz induzida. E o que uma bateria faz? Ela é uma fonte de corrente elétrica para o circuito. Então, resumindo a lei de Faraday agora, quando há uma variação no fluxo magnético através de um condutor fechado de área A, surge uma força eletromotriz induzida, a qual está associada uma corrente induzida.
e essa corrente tem um sentido tal a provocar o aparecimento de um campo magnético cuja direção e o sentido são tais que cancelam a variação do campo magnético que mudou com o fluxo. Nossa, Fracalossi, é muito complicado. Pois é, basicamente, se você tem um fluxo magnético que aumenta, vai aparecer uma corrente no circuito que provoca um fluxo magnético que compensa esse aumento. Se você tem um fluxo magnético que diminui, o número de linhas de campo diminuiu, vai aparecer uma corrente magnética, uma corrente elétrica mágica no circuito que vai botar linhas de campo para dentro para compensar essa redução. É isso. Ou seja, matematicamente existe uma fórmula, essa fórmula é muito pouco cobrada, e ela diz o seguinte: a força eletromotriz induzida, esta que provoca o aparecimento dessa corrente, é dada pela variação do fluxo magnético em relação ao tempo. Claro que eu estou colocando tudo numa roupagem mais de ensino médio, essas fórmulas todas são obtidas através do cálculo diferencial integral, mas para os casos ideais, a força eletromotriz induzida fica escrita dessa maneira bonitinha. Tá bom? Bom, então, em resumo, sempre que você tiver uma variação de fluxo, aparece uma corrente elétrica no circuito fechado, tal que o sentido dessa corrente provoca um campo que compensa a variação do fluxo. Vamos ver isso de uma maneira mais gráfica, mais visual, que aí vocês nunca mais vão esquecer. E essa maneira visual que eu faço realmente é bastante útil. Olha só. Eu vou usar como condutor fechado uma espira, tá bom? E aí eu vou estudar 3 casos. Eu vou colocar diante dessa espira um ímã. Vou colocar, por conveniência, o polo norte diante da espira. Poderia colocar o sul também, mas vamos colocar o norte. Tudo bem? Muito bem. Eu vou estudar 3 casos. O primeiro caso é o que acontece com a corrente induzida na espira quando o ímã está parado, depois quando o ímã está aproximando-se da espira e depois enquanto o ímã está se afastando da espira. Primeiro caso, então, pessoal, ímã está parado diante da espira, a velocidade dele é igual a zero e aqui está o polo norte. Lembrem-se, as linhas de campo magnético saem do norte e entram no sul, não é? Então, por exemplo, as linhas de campo magnético que vêm desse ímã, elas saem do norte e vão dar a volta aqui na espira para entrar no sul. Conta quantas linhas eu desenhei aqui. Eu desenhei 5 linhas, concorda? É claro que o número de linhas que atravessa essa espira é infinito. Mas eu vou colocar um número contável, justamente para a gente conseguir entender bem a teoria, tá? Então considera que quando o ímã está parado, tem 5 linhas de campo atravessando o ímã. Está aqui o campo magnético. Aí eu pergunto a vocês, queridos, o ímã está parado, tem variação de fluxo? Resposta, não. Por que, Fracalossi? Ué, se o ímã está parado, vocês concordam que o número de linhas de campo magnético que está atravessando a espira é constante? Se não tem variação de fluxo, a corrente induzida é igual a zero. Aqui não acontece nada. Beleza? Então, enquanto o ímã está parado, o que acontece? Nada. Mas vamos mudar. Vamos fazer agora o ímã se aproximar da espira com uma velocidade v. Vejam, só vai acontecer o efeito mágico, entre aspas, enquanto o ímã estiver em movimento. Porque enquanto o ímã está em movimento, o número de linhas de campo que vai atravessando a espira, se o ímã está se aproximando com o polo norte, vai aumentando cada vez mais. Olha só, lá em cima eram 5, né? Olha quantas são agora. 1, 2, 3, ficou ruim. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reparem, portanto, queridos, que à medida que eu aproximo o ímã da espira, o número de linhas de campo aumenta. Ó, se está aumentando, enquanto o ímã está se aproximando, o número de linhas de campo está aumentando. Então, neste caso, está ocorrendo uma variação de fluxo. Se está ocorrendo uma variação de fluxo, neste caso, aparece sim uma corrente induzida. Essa corrente induzida eu vou representar aqui de, sei lá, vou representar de vermelhinho. Ela faz isso. Beleza? Fracalossi, como é que eu faço para saber o sentido dessa corrente? Se vocês olharem a forma como eu enunciei ela de Faraday ali, eu falei que a corrente sempre tem um sentido que se opõe à variação de fluxo, não é? Então vamos lá, aqui está a minha espira, tá bom? O campo magnético está ficando cada vez mais intenso, concordam?
À medida que eu aproximo o ímã com o polo norte, o campo magnético está ficando cada vez mais intenso. Isto é, à medida que eu aproximo o ímã com o polo norte, o número de linhas de campo está aumentando cada vez mais. Se o número de linhas de campo que entra pela espira aumenta, esta espira vai ter que estar sujeita a uma corrente elétrica que vai compensar esse aumento. Vocês concordam comigo que à medida que o polo norte vai se aproximando da espira, o número de linhas de campo vai aumentando? Então vai ter que aparecer uma corrente elétrica induzida que produza linhas de campo saindo. Olha só. Se eu tiver, portanto, uma corrente elétrica que se move no sentido anti-horário, vamos lá, a regra da mão direita. Polegar é a corrente, os dedinhos são o campo. Quando a corrente gira no sentido anti-horário, os dedos têm que estar voltados para você. Ok? A espira está desenhada no plano do nosso quadro virtual. Quando eu faço a corrente girar no sentido anti-horário, os dedos saem. Então, neste caso aqui, estão aparecendo linhas de campo que estão saindo. Portanto, sentido anti-horário, campo sai. Ficou feio o desenho no final. E como é que a gente representa isso na figura de cima? Olha aqui. Eram 5 linhas, não é? Quando eu fui aproximando o ímã, viraram 7. Quantas tem que sair para voltar a ser 5? 2. Então essa corrente induzida aqui produz 2 linhas de campo magnético saindo. Essas linhas de campo magnético saindo são o campo induzido. Entenderam, pessoal? Vamos fazer o caso agora do ímã se afastando? Olha só. Quando o ímã se afasta, o número de linhas de campo vai se tornar cada vez menor. Então, antes eram 5, né? Quando aproximou, viraram 7. Agora que está afastando, virou 3. 3 linhas de campo magnético só. Aí não precisa nem fazer muita conta, né? Vamos fazer rápido agora? Se você tem uma redução de 2 linhas de campo magnético porque você afastou, a corrente induzida vai ter que provocar o aparecimento de 2 linhas de campo induzido para que quando eu some todas elas dê quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, voltamos. Entenderam? E aí, pessoal, como é que vai ficar o sentido dessas linhas de campo? Vai ficar no sentido horário. No sentido da corrente, desculpa. Beleza? Fracalose, por que essa corrente fica no sentido horário? Ué, olha aqui. Vou colocar o mesmo desenho que eu coloquei ali atrás. Tá aqui a espira de novo, tá? O que acontece se eu colocar uma corrente no sentido horário? Vou colocar aqui de vermelho. Se eu colocar uma corrente no sentido horário, se eu coloco uma corrente no sentido horário, vamos lá, regra da mão direita, corrente no sentido horário, os meus dedos estão apontando para o computador ou para o celular, concorda? Ó. Tá vendo? Eles não estão apontando para mim, então está entrando no plano. Quando a corrente está no sentido horário, o campo está entrando no plano. Então, nesse caso aqui, a gente representa o campo entrando com uma cruzinha. Beleza? Então, neste caso aqui, sentido horário implica campo entrando. Tranquilo, pessoal? Em resumo, então, quando nós temos o ímã parado, quanto vale a corrente induzida? 0. Força eletromotriz induzida, 0, não acontece nada. Porque só aparece a força eletromotriz induzida enquanto o ímã está em movimento. Quando o ímã está se aproximando, com o polo norte se aproximando, o número de linhas de campo que entra, porque o norte que está aproximando, aumenta. Então vai ter que aparecer uma corrente induzida que produza campo saindo, para que compense este aumento. Se você tinha 5, passar a entrar 7, vai produzir 2 saindo. Claro que esses 5, 7, 2 que eu estou falando são números que eu estou chutando aqui. É evidente que o número de linhas de campo é incontável, tá? O fato é que a gente vai chegar à conclusão que a corrente vai ter que girar no sentido anti-horário e aí você vai ter um campo saindo. Por outro lado, se você tiver o polo norte se afastando do ímã, o número de linhas de campo caiu. Então vai ter que ser produzida uma corrente induzida que faça com que novas linhas de campo entrem para compensar a perda.
Eram 5. Afastando ficaram 3, então vão aparecer 2 entrando. Como que isso é possível? Se a corrente girar no sentido horário, rega da mão direita, o campo aparece entrando. Beleza? Isso é a lei de Lenz-Faraday. Eu deixo um desafio para vocês, é um exercício. Repita esta mesma tela que eu acabei de fazer, mas com o polo sul do ímã voltado para a espira. Aí você vai ter que pensar que quando é o polo sul, do polo sul as linhas entram. É a única diferença. Essas flechinhas verdes que estão apontando para fora vão passar a apontar para dentro. O que será que vai mudar no sentido da corrente? Deixa para vocês pensarem. Tá bom? Grande abraço, queridos. Até a próxima.